19h04, muito boa noite, em Negrito entrando no ar, né, mais numa quarta-feira, onde a gente tem o nosso horário marcado, nosso encontro para papear, aqui na Rádio Nova Metrô. Em Negrito, um programa que tem patrocínio de Pérola Negra by Zezé, mais de 15 anos de experiência no mercado, com beleza negra, cabelos cacheados, afros, lisos, inclusive. Então, marca um horário para ir lá fazer uma avaliação, 30626154, Pérola Negra by Zezé. E antes da gente começar o nosso papo de hoje com o nosso entrevistado que já está aqui, quero lembrar que no dia 8 de julho tem a nossa festa, né? A festa da Nova Metrô, Acredite no que é Nosso. Vai acontecer lá na quadra da Imperadores do Samba, a partir das 22 horas, e tem muita gente legal que vai estar lá. Ó. Tem Piração, Júnior Paixão, Fina Batucada, Juninho PC e vocês, e nós, né, da Nova Metrô, a galera toda aqui da Nova Metrô, e contamos com vocês também lá no dia 8 de julho, próxima sexta-feira. Sem ser nessa sexta-feira, na outra, estamos lá então na nossa festa Acredite no que é Nosso, já adquire aí teu ingresso. Bom, vamos lá então, né, hoje o Em Negrito está recebendo aqui um convidado muito especial, que está lançando um banquete, né? O programa hoje vai dar fome. Marcelo Amaro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fernanda Carvalho, boa noite a todos ouvintes da Rádio Web Nova Metrô. É um prazer imenso estar aqui com você. Bom, eu já quero começar falando do EP, então, né, que tu está lançando na semana que vem, no dia 7, né, na quinta-feira, lá no Espaço 512, que fica ali na Cidade Baixa, um lugar muito legal. E tu vai estar lançando, então, no dia 7, esse EP que está aqui nas minhas mãos, chamado Banquete. Exato. Né? O que tem aqui nesse banquete? Esse banquete vem surtido de muito samba de raiz. Na verdade, o samba tem as suas vertentes, né? E aí eu tentei explorar um pouquinho, em 4 músicas, um pouco desse gênero tão grandioso que é o samba. Uhum. Então tem um samba de partido alto, tem um samba dolente, né? São composições tuas. São composições minhas, e tem uma composição que o tambor e o samba que é do Rosa Franco, um grande compositor daqui de Porto Alegre, com Cláudio Baraldo. Uhum. Um forte abraço aos dois. E as outras 3 músicas são minhas com parcerias. Bom, tu tem 23 anos de carreira já, né? Sim. Como é que é isso, assim, de pensar, bom, tenho maturidade já para lançar um trabalho meu? Como é que foi essa decisão, assim? A decisão veio sendo construída nesse retorno a Porto Alegre, onde eu comecei automaticamente, sem forçar, comecei a compor alguns sambas e decidi, então, a partir dali, registrar e ampliar a minha caminhada na música e as minhas possibilidades enquanto músico. Sim. Né? Que comecei como percussionista e já cantava, desde muito novo, já cantava em grupos de samba e pagode aqui em Porto Alegre. Uhum. Então decidi, a partir desse momento, quando comecei a compor, a ampliar mostrar esse trabalho aí, autoral. Essa minha veia aí, que acho que é importante, se a gente tem a possibilidade de registrar, então a partir disso assumir essa identidade enquanto cantor também, hoje e compositor. Uhum. Né? Então venha a somar na minha carreira, acredito. E tu falou aí do retorno a Porto Alegre, né? Tu andou por aí, né? Ficou muito tempo no Rio, esteve fora do Brasil. Sim. Como é que foi essa troca? O que tu levou dessa tua raiz gaúcha, né, como percussionista, e o que tu trouxe dessa caminhada toda aí para o teu trabalho? A minha ida para a Bélgica foi muito espontânea, assim, nunca imaginei ir para fora do Brasil, e surgiu uma possibilidade de ir para um festival de música, na verdade, na Suíça, mas como as pessoas que eu ia tocar estavam na Bélgica, eu fui então para Antuérpia, e de lá eu fui para a Suíça, onde eu decidi não voltar. Uhum. Mas ficou as lá pessoas voltaram, geral voltou para Porto Alegre. Olha só. Eu fiquei num projeto chamado Porto Alegre, um outro Brasil, que era o evento. E eu fiquei morando lá durante 2 anos, né, entre Genebra e Paris. Depois de Paris, eu decidi que eu ia morar na verdade, eu ia morar em São Paulo, mas, enfim, fui para o Rio para ficar uma semana e fiquei... De novo, foi só passear e ficou. Fiquei, na verdade, 11 anos morando, né? E esse aprendizado, essa bagagem, né, cultural, principalmente em Genebra, que é uma cidade cosmopolita, né, como Londres, como Paris e como
Nova York é uma cidade muito que agrega todas as culturas possíveis, né, do mundo. Então eu convivi com pessoas do continente africano, Senegal, de Burkina Faso, de Guiné, Conakry, Guiné-Bissau, e onde eu aprendi a tocar alguns instrumentos também dessas regiões, né, da africana, da região do continente africano, e aí isso foi somando junto com o que eu já tinha, que desde de muito jovem eu já toco instrumentos de percussão, de samba. Meu avô paterno era músico, então tenho essa verve da música desde muito novo, junto com o futebol. Minhas grandes paixões sempre foram. Sim, a música e o futebol. Então, assim, eu vejo que a maturidade ela ainda há de chegar, né? Tem 23 anos, não significa para mim muita coisa, né? Assim, mas eu me sinto seguro para ter hoje um EP, né? Que eu acho que o EP ele hoje ele está há muito tempo nos Estados Unidos, ele é o grande, o CD o CD ele perdeu espaço para o EP, que, né, hoje lança um EP com esse pendrive, hoje tem 3, 4 músicas. As pessoas muita gente tem, inclusive a galera aí que já tem uma carreira consolidada, né, com aquela caminhada que já era tradicional de lançar um disco e tal, esse pessoal também está aderindo a isso, né, vai lançando 4, 5 músicas e de repente depois... Mas para mim hoje ele serve como um laboratório. Esse EP é um meu laboratório. Junto com os amigos que eu tenho muito a agradecer, que é o Tuti Rodrigues, que é o produtor do EP, né? Um grande músico, percussionista, produtor, baterista e produtor musical. E o Nelson Beck, que foi o primeiro cara onde foi o estúdio dele aqui na Cidade Baixa e que me apoiou muito. E a galera toda que gravou foi uma coisa de paixão, assim, a primeira vez. Nós, vamos fazer o EP. Todo mundo abraçou a ideia. E nesse EP também eu queria falar sobre o jongo, Fernanda. Tem um jongo que foi uma dos ritmos, os ritmos musicais que eu descobri no Rio de Janeiro. Sim. Na Serrinha, que é um morro que fica em Madureira, onde eu convivi com muitas pessoas de lá, né? E em 96, antes de morar no Rio, eu conheci o jongo na Lapa, o mestre Darcy do jongo, já falecido, e me apaixonei, né, assim, quando eu vi aquele ritmo, né, aquela dança. Naquele momento onde eu vi o jongo em 96, eles estavam usando cavaquinho e violão, fazendo com que o jongo, na verdade, se aproximasse e se expandisse pelo Brasil e, enfim, em outras localidades, e não morresse, né? Enquanto folclore, né? Então a gente vê o quanto que a contribuição do mestre Darcy hoje foi fundamental naquele momento, porque o jongo ele está, né? Digamos que ele está hoje, pode-se dizer que ele está chegando em alguns países fora daqui já, né? Não com a força como o maracatu, como a capoeira, né, que está, né, que é a nossa grande... Outros ritmos e danças. Mas ele está... Então, eu fiz um jongo em homenagem ao jongo, não somente da Serrinha, mas aos jongos do sudeste do Brasil, enfim. E não me tomando assim enquanto parte dele, mas enquanto homenagem ao jongo. Fiz o... Abre a roda. Eu tenho parentes ali no interior de São Paulo, e ali o pessoal conhece, né? Tem festas de jongo toda semana. Ele é oriundo dos negros escravos dos cafezais, então ele está nessa região do sudeste toda, né? No Espírito Santo, no São Paulo, principalmente nos interiores. E essas pessoas que vieram do interior, no caso, na Serrinha, onde foi criado o Império Serrano, a maioria das pessoas vieram de Valença, que é uma região, né, do cafezal também, então segue firme lá. Sim, ali tem remanescentes desses quilombos, né? Sim. E tu falou aí que já veio de família, né? Essa coisa do músico já estava na tua família. Como é que foi? Por que a percussão, né? E ao longo da tua carreira, assim, como é que tu foi agregando outras coisas também a essa questão da percussão, assim, né? Porque tu é daqui de Porto Alegre e muita gente acha que não primeiro, hoje ainda, muita gente acredita que não tenha negro no Rio Grande do Sul, né? E acho que a percussão aqui é uma das coisas mais fortes na música, né, que a gente ainda tem, inclusive em outros ritmos, né? Se a gente pega músicas gaúchas aí conhecidas, né, do tradicionalismo, tem ali uma pitada, uma presença, uma contribuição africana também. Por que tu escolheu a percussão? Se é que escolheu, ou se é a percussão que tu escolheu, e como é que tu trabalha isso? Eu acho que, modéstia à parte, a percussão desde
Meus 5 anos ela me escolheu, porque eu voltava dos carnavais já ainda na Perimetral, né? A antiga passarela do nosso desfile de carnaval aqui em Porto Alegre. E eu dormia o desfile todo, chegava em casa, eu pegava todas as panelas da minha mãe e balde e colocava ali no pátio onde eu morava, na Céfera 2. Um abraço pro pessoal da Céfera aí, meus amigos de anos. Então botava as panelas ali e ficava cantando todos os sambas e eu fiz um samba falando sobre essa questão. Olha né, só. que chama-se Desde os Tempos de Menino, que ainda vai ser o disco, né, vai ser o nome do meu disco, do meu CD, que é essa homenagem que eu falo, que desde criança eu já tocava, e falo da minha trajetória enquanto músico, e a percussão veio muito naturalmente. Na verdade, o meu avô não tocava percussão, tocava cavaquinho, violão, instrumentos de corda, mas eu não cheguei a conhecê-lo, né? Ele morreu muito jovem, de tuberculose. Meu pai é de Pelotas, nascido e criado em Pelotas, então eu não cheguei a conhecê-lo, assim, não tive o contato, mas sei da história dos meus tios mais velhos, contando e tal, que ele era tinha aquela nossa oralidade africana, né, que a gente vai contando e vai passando. E eu vejo assim que a nossa percussão, a história que a percussão no Sul, ela na verdade, nós temos um grande tambor, né, o Supapo. Sim. Que através de um filme, de um documentário, ele ganhou mais força ainda na sua divulgação. E acredito que em alguns lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tinha um Supapo lá, e eu apresentava, em alguns momentos, falava sobre esse instrumento, que eu sempre trabalhei muito com oficinas e workshops de percussão, buscando me informar sobre os ritmos e tal, no Brasil, que são muitos, mas a gente ainda tem muito para difundir esse instrumento, principalmente o Supapo, né? Temos outros tambores aqui que são agregados dos pampas, né? Sim. Né? Como bombo legueiro mesmo, mas de certa forma ele foi agregado na cultura do nativismo, né? Então, mas eu vejo assim que aqui no Sul, e não somente em Porto Alegre, mas falando em Pelotas, Rio Grande, temos grandes músicos percussionistas que aos poucos, com essa força das redes sociais, a gente vai conseguindo... Encurta, né, as relações. Em relação a essa questão que tu comentou de que ainda parece que nós não temos negros aqui no Sul, independente de sermos músicos ou não, isso é muito forte ainda, né? Hoje, sim. Eu acredito que tu viva isso quando tu vai viajar para outros estados aqui do Brasil, né? Bastante, quando as pessoas, quando tu fala que é gaúcha, tu não se assim, aqui no Sul, às vezes a gente diz que é daqui, as pessoas as pessoas não percebem que às vezes esquecem que aqui as referências, como na ginástica Daiane dos Santos, Daiane, e os jogadores de futebol como o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que é o maior exemplo de jogador conhecido mundialmente, né? Que sim. Já no nome já leva Ronaldinho Gaúcho e a gente já leva as pessoas não conseguem identificá-lo enquanto negro, eu acho. Então, não sei o que acontece. Sim, né? Porque cria um espanto, assim, né? Gaúcho, será? E sempre acham que eu sou baiano, sempre acham, porque quando a gente ainda toca percussão e toca com alguma roupa colorida, isso ainda vai chamar mais atenção. Sim. Mas eu acho que o fundamental que a gente também não... Por exemplo, eu não posso... eu prefiro acho que abrir o leque do que fechar. Então, eu me vejo enquanto sambista brasileiro e não enquanto sambista gaúcho. Sim. Talvez não porque eu não queira me identificar com o samba gaúcho, mas porque eu acho que a gente precisa fazer com que cada região, sim, tenha a sua característica, o seu sotaque, né, de samba, né, mas é samba. Mas brasileiros, então, né? Dentro dessa cultura brasileira. O samba hoje ele tá muito bem, obrigado, na Argentina, ele está muito bem, obrigado, no Uruguai, ele está muito bem, obrigado, no Japão, e onde eu tenho amigos nesses lugares, então, né, nos Estados Unidos também, então, na França. Então a gente vai falar assim que ele está no mundo, né? Sim. Mas a cultura, isso é uma coisa que a gente não pode negar. A cultura é brasileira. Ela não é americana, não é japonesa, não é estrangeira. Então, quando a gente fala, o samba é do mundo, não, o samba ele está no mundo, né? Sim. Como a capoeira está no mundo, mas ele tem origem. Mas é nosso. Ele tem origem e tem as pessoas
ancestrais que deixaram esse legado pra gente, né? Então, a gente nunca pode esquecer de falar isso, porque senão fica muito... Né? Sim, todo mundo pode fazer patrimônio de todo mundo. Todo mundo pode fazer samba, mas o samba é patrimônio brasileiro. Isso é bom. É bom deixar bem claro. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o show, né, de lançamento do EP Banquete. E a gente quero falar também sobre esse teu lado arte educador, né? Tu falou aí das oficinas e tal. A gente vai dar uma pausa aqui, vamos tocar música aqui no Em Negrito, 19h20. Daqui a pouco a gente volta para papear mais aqui com Marcelo Amaro. Até já. Você está ouvindo a Rádio Nova Metrô. Nova Metrô. 19h28, estamos voltando aqui para o nosso papo com o Marcelo Amaro, que está lançando na próxima semana, dia 7 do 7, cabalístico, 7 do 7, lá no Espaço 512, o show do EP Banquete. Mas pro final, vamos deixar para o final, né? Como vai ser esse show. Agora eu queria falar um pouquinho, Marcelo, sobre o teu lado arte educador, né? Tu usou esse teu trabalho com a percussão, o teu talento com a percussão também para ações sociais e para fazer outras coisas aí que tu acredita, né? Exato. Eu comecei como oficineiro, como chamam aqui em Porto Alegre, através da ACO, Associação Cultural de Oficineiros, que foi criada em 1990 e alguma coisa. 90 e alguma coisa. E eu sou um dos fundadores também da ACO, e nós começamos a fazer oficinas dentro dos centros, não eram culturais, como chamavam, mas Secopan, Segeb, Secores, né? E aí, depois de um tempo, começamos a fazer uma parceria com a prefeitura, né? Mas antes, quando nós começamos, foi algo... Vamos botar foi fazendo, né? Vamos botar cara. E aí, depois de alguns anos, nós conseguimos uma parceria. Então, desde os meus 18 anos, eu trabalho enquanto oficineiro, arte educador. E aprendi fazendo, né? Sim. E como é que é isso, assim? Eu, pelo menos, né, com algumas pessoas aqui que são atores, músicos e tal, eu sempre trouxe isso da arte como um instrumento, né, de mudar a vida das pessoas e de mudar, inclusive, o cenário, né? A questão de racismo, homofobia, machismo e tal. Como é que tu, como artista, vê e usa isso, né, na tua carreira? Na minha carreira... bom, enquanto oficineiro, eu sempre trabalhei a questão da cidadania, né? Principalmente porque não pode chegar numa comunidade ou uma associação, seja num bairro, e primeiro você tem que conhecer a realidade das pessoas, né? Conhecer o que eles já conhecem, escutar o que eles têm para te dizer, o que eles já têm de conhecimento sobre a música, sobre... Que é uma troca, né? E fazer essa troca, né? E sempre levar o que a vida, né, os pais, enfim, a família nos passou algumas coisas, e o que a gente no decorrer da vida vai aprendendo, e, né, sobre a questão, principalmente, por exemplo, tem casos sobre o meu cabelo, né, por exemplo. O meu cabelo, os 8 anos eu não tinha um cabelo grande, mas eu sempre não era raspado. Sim. Então, isso sempre, entre os próprios amigos mesmo, sempre era uma coisa muito... cabelo bichainho, cabelo urso, cabelo ruim, cabelo... Então, mas eu sempre fui um cara teimoso em relação a isso. Na verdade, eu não tinha nenhuma consciência. Não tinha uma consciência, mas eu nunca cortei porque alguém meteu pilha para eu cortar. Mas depois, com o tempo, com a consciência, eu comecei a falar sobre as questões, inclusive de educadores que vinham me falar, depois que eu me formei em licenciatura em música, e eu dei aula em escolas particulares, e alguns colegas iam me falar, mas tem que cuidar do teu cabelo, tem que, de repente, dar uma cortada. E aí eu comecei a podar isso e falar daí coisas com conhecimento, e levar isso para os alunos ou para as oficinas, e falar trouxe para discussão mesmo. Para discussão, Então, eu acho que a conscientização, ela está vindo ainda com o tempo, né? Mas... E acredito que a maioria dos negros brasileiros não nascem e crescem com uma conscientização do que tem que... Né, mas a gente, aos poucos, vai falando sobre esses assuntos. E hoje sempre é muito presente. Quando eu falo nas questões dos ritmos, eu falo
por exemplo, sobre o jongo, eu vou falar que o jongo ele, né, é oriundo dos cafezais, de negros e escravos. Então, essa palavra, ela ainda fere. Tem pessoas que ficam assim, com medo, incomodadas em escutar, mas pode tirar essa palavra escravizado? Não posso tirar essa palavra escravizado porque é a realidade da história, né? Então, eu não vou maquiando isso, eu vou tentando, de uma forma sempre, com criança mais lúdico possível, né? Do lúdico, sempre presente nos jogos musicais. Então, eu, de forma natural, hoje, isso, no meu trabalho, as pessoas já me veem, por exemplo, esse trabalho do banquete, já vão ver, vem logo que... Né, do que se trata, quem é a pessoa. Né, já na foto, talvez, isso já vai dando... Sim. Tu fala ali, né, na apresentação, né, que tem cheiro da cozinha, né, e todo mundo conhece esse cheiro, né, a gente quando lê isso parece que sente o cheiro na hora. A apresentação quem escreveu foi a minha irmã, a Denise. Então te conhece bem, né? Conhece bem, E assim, acho que ela foi muito feliz no texto, sim, falando sobre essa questão da comida, que é uma coisa que está ligada, sim, ao banquete, né, o EP, porque o samba e a culinária, né, eles são, né, a gastronomia está muito... As coisas acontecem juntos, os dois nasceram na cozinha, né? Estão muito ligados, assim. Então, a minha missão enquanto músico, eu sempre busco... conscientizar, passar o que eu penso nos meus shows, assim, nas minhas apresentações, mas antes de falar, na minha posição enquanto artista, já na minha veste, já, por exemplo. Sim. São algo que já estão bem... Né, não necessariamente na guia que eu estou usando, mas, enfim, na veste. Tem outros elementos ali, né? E no repertório, né, que sempre vai passar por... Né, e eu vou citar aqueles autores, vou falar, né? Sim. Eu gosto de sempre citar os compositores, que é algo que eu comecei a perceber o quanto que é importante. Se a música existe, ela tem quem que fez essa música, né? E fala um pouquinho dessa pessoa que fez e tal. E eu, de certa forma, já vou também trabalhando essa conscientização das pessoas, que isso não tá no nosso meio, assim, cotidianamente, né? A gente escuta a música, o cantor X que está cantando, então ele que fez a música. Né? A música é do fulano, mas o cantor X, ele gravou. Né, acho que... Sim. E a questão da representatividade positiva também, né? Porque nas tuas músicas, quando tu falou ali, por exemplo, o jongo que vem do cafezal, isso traz aquela coisa da autoestima, né? De levar a autoestima para uma coisa positiva nossa. Com certeza. Isso aí é algo que depois de um tempo eu também... comecei a refletir muito sobre essa questão da escravidão. Por exemplo, os judeus foram escravizados, né? Muito mais anos que os negros, mas, porém, eles não foram pegos enquanto... Eu não sei a palavra exata para essa questão de... para livros, por exemplo, o quanto que exploraram, né, essa questão do negro para ganharem dinheiro também, né? Enquanto porque os negros, né, foram escravizados, mas os judeus também foram. Mas acho que o próprio povo judeu já conseguiu fazer com que, antes de serem escravizados, eles foram livres. E isso é uma coisa importante da gente também frisar enquanto negro, que antes de sermos escravizados, nós tivemos a nossa liberdade. Sim. E sempre com muita alegria. Né? E isso não tinha como ser podada na escravidão, porque isso já vinha com a gente, né, com os nossos antepassados. Né, eu tenho parentes no Morro Alto, que fica na cidade de Osório, aqui no Rio Grande do Sul. E o Morro Alto é um quilombo, né, e que desde sempre as pessoas faziam, os parentes da minha mãe, no caso, são primos e tias da minha mãe, no caso, irmãos e irmãs da minha avó materna, e que depois de um tempo eu voltei agora há pouco a visitar e sim contar um pouco dos causos e, né, de como de como até hoje vivem. Então tu vai percebendo o quanto que a gente fica preso às vezes numa história só da escravidão, né, e a gente tem uma história tão bonita antes disso também. Sim. E isso tem que ser lembrado, assim, frisado, porque senão a gente fica
não que a gente não tenha que falar sobre escravidão, sempre vamos ter que lembrar as pessoas que isso existiu, mas lembrar que se existe uma alegria, ela vem desde muito tempo antes dessa escravidão, né? Isso me fez também remeter, quando eu falo no jongo, né, eu falo em, né, Preto Velho, né, que é o refrão que fala assim, que abre a roda, que o Preto Velho abençoa. Abre a roda, que o Preto Velho ri à toa, São Benedito Santo abençoa. Ele ri à toa, porque a gente sempre riu à toa, né? Não é de hoje. Tem gente que até estranha, né? Diz, nossa, mas é tanto sofrimento, como é que consegue manter, né? Mas eu escrevi um texto sobre isso uma vez que dizia, é nosso isso, né? Não tem como. E sem querer menosprezar outras etnias e outras culturas, passar por tudo que o descendente de africano passou, não só no Brasil, mas pelo mundo, e manter o que a gente consegue manter, né? Essa crença, assim, de que vai dar certo, e fazer coisas lindas como o samba, como o jongo, como de sofrimento, porque muita coisa nasceu do sofrimento, né? Exato, então, só com uma alegria interior, realmente, para conseguir do ruim tirar isso, né, de bom. E tu sabe, Fernanda, que o jongo, ele tem uma característica... Ele tem várias características, mas digo, ele é considerado por muitos historiadores como o avô do samba. Sim. Então esse diálogo da diáspora, né, que nos deixa muito próximos, assim, quando você conhece, por exemplo, o samba, né, o ritmo samba, vê a proximidade dele com o samba, então essas nuances estão todas elas, né, muito a raiz, né? Não tem, é a mesma. Por mais um afastamento que, né, tivesse, então a gente está muito próximo, né? Sim. E os teus outros projetos, né? Tu falou do Tuti, que tu tem um outro projeto com ele, né? Ele fez a produção, né? Sim. Mas como é que ficaram esses outros projetos? Quais são esses outros projetos? Como é que ficou isso? Deu uma pausa por causa do banquete? Eu, às vezes, tenho tanta coisa que a gente se envolve, assim, buscando, na verdade, tentáculos para não somente para viver na música, mas porque eu acho que a importância de pôr para fora o quanto que um pouco dessa caminhada nos proporcionou. O Tuti é um amigo que já viajou para Cuba, para Angola, para África do Sul e estudou com grandes percussionistas lá. Então esse, na verdade, para mim é um dos maiores percussionistas que nós temos aqui hoje em Porto Alegre, o Tuti Rodrigues. E ele tem um projeto chamado Black Che, que já está com... a gente já está com o projeto pronto, gravado. Nós gravamos um CD com 14 faixas e está para ser lançado entre agosto e setembro. Né? O CD já está pronto, agora é a questão de prensagem, essas coisas mais burocráticas. Já está na finaleira. Nós estávamos falando aqui o quanto que isso é caro para ser feito, e a gente está buscando formas de... Na verdade, a Black Che é um projeto que existe há 7 anos aqui em Porto Alegre e que vem expressando toda essa vivência, né? Então tá comunicando ali com Cuba, com a Mãe África, né? Com composições autorais, né? Vem um trabalho bem bonito que vem aí. Ai, que show! Eu vi o show de vocês no Fórum Social Temático, né? A gente gravou lá e é uma batida diferente mesmo, assim, a gente percebe ali que tem uma mistura, né, de conhecimentos e de vivências. É um projeto grandioso, a gente tem que ter paciência, porque é um projeto grandioso hoje, na atual conjuntura, ele requer que a gente tenha... vai estruturando, vendo de que forma que vai atacar, né, buscando estruturar a questão do marketing, buscando talvez uma gravadora para lançar o disco, que é um disco que tem artistas internacionais de Cuba, que tocam com o Mara Portuondo, tem o Marcos Suzano, que é um grande percussionista que está no Rio de Janeiro, que é um cara que é hoje o responsável pelo Festival de Percussão, Perquipan, que antes era regido pelo Naná Vasconcelos, né, o saudoso Naná. Que é então, assim, entidade, né? Uma entidade, nosso grande mestre nos deixou esse ano. Então, assim, é um projeto que tem o Repolho também está fazendo participação, cantando. Eu divido uma faixa com o Repolho e com a Ana Lonage, também a cantora daqui de Porto Alegre, uma grande cantora. Um beijo, Ana. Que também está lançando o disco dela esse ano, um disco duplo.
vem aí também com um disco de samba e um disco, né, mais assim, world music, que nós gravamos e o Tuti está produzindo também. Então, assim, a gente tem a ideia de hoje, assim, Fernanda, fazer música em Porto Alegre, né, no caso onde eu estou aqui vivendo, a ideia é cada vez mais agregar. Sim. Né, unir as forças. Unir as forças. Essa história de que sozinho eu vou, que eu faço, pode fazendo, mas eu acho que quanto mais a gente agregar, mais forças nós com certeza, teremos, né? Para seguir essa caminhada. Ai, que show. E, assim, de projetos, a ideia é seguir divulgando o EP. Depois do dia 7, eu tenho uma data na Praia da Ferrugem, onde eu vou fazer um workshop de percussão chamado Caminhos Percussivos, que é um projeto que eu já tenho há alguns anos e que eu estou buscando fazer um DVD desse projeto, que é a ideia de difundir os ritmos, alguns ritmos brasileiros, e com participações no Brasil, assim, do Pará ao sul do Brasil. Então, eu tenho amigos no Pará, como Trio Manari, tenho o Gustavo de Dalva lá em Salvador, que é um percussionista do Gilberto Gil. Né? Tem o próprio Repolho, que é um percussionista pernambucano, então vai poder falar sobre os ritmos pernambucanos. Então, a ideia desse projeto, eu escrevi novamente na Natura Musical, que está aberto. Então, mais uma vez, vamos tentar colocar esse projeto, botar ele em prática. Mas, enquanto isso, vamos fazendo ele, né, aos trancos e barrancos. A gente vai... Então, tem uma parceria com a pousada Casa das Cores, na Praia da Ferrugem, de um casal que eu conheci em Montevidéu, no ano passado, quando eu fui a Montevidéu fazer o workshop. Eles foram até o workshop e foram ao show depois que eu fiz. Então, nós ficamos... Né, essa rede foi ampliando e agora vamos mostrar lá o workshop. Vamos fazer um workshop, na verdade. Um workshop de percussão, caminhos percussivos e o lançamento do EP. Ah, que legal. Na Praia da Ferrugem, na Casa das Cores. Quem estiver por lá, vai ser dia 16 de julho e 17. 2 dias. 2 dias. Ok, vamos fazer mais uma pausa, então, 19h44. E na volta, então, vamos ver como é que vai ser esse show, como é que vai ser esse banquete lá no Espaço 512. 19h44, já a gente está de volta, então, com o Marcelo Amaro. Fica aí. 19h52, estamos voltando, então, para o nosso último bloco, já aqui com o Marcelo Amaro, que no dia 7, semana que vem, quinta-feira, lá no Espaço 512, vai estar lançando o EP Banquete. E na apresentação, tu diz ali que vai ter entrada, prato principal, sobremesa e cafezinho, né, nesse banquete. Exatamente. Como é que vai ser o show de lançamento desse EP? O que tu preparou lá pro pessoal? Então, vai começar falando sobre o choro, né? Tocando. O Alemão Charles vai estar presente tocando comigo nesse show. Vai estar o Alemão Charles, o Tuti Rodrigues, o Elinho Menezes, Dodô Azevedo, Rochinha, Lúcio e o Charles no cavaquinho. Então, assim, a ideia é, como o Charles tem um CD de choro, né, instrumental, então vai começar com o instrumental. A ideia Olha. Então, para dar aquela... Para começar bem. Abertura, né? Essa é a entrada. É a entrada. E depois o coro come com samba, né? Samba de roda, né? Muito dá pra samba, dançar. muito samba. Não vai de salto, vai com sapato bom de dançar. Se for de salto, vai sabendo que, né? Vai sabendo dançar. Vai ficar pro lado. E vai encerrar com um cafezinho, porque o jongo, né? Uma grande roda de jongo com as meninas no Ododua, que é um grupo de dança lá de Cachoeirinha, com a Luciane Bento e o Gel Bento, grandes amigos que eu conheço há anos. Tem um espaço criativo lá em Cachoeirinha, e onde eu fui agora sábado passado para a gente fazer fiz uma oficina de jongo com eles, dançando, tocando um pouquinho para eles virem para essa roda aí. A Pamela Amaro, minha parente, que eu gosto de brincar com ela assim. O Amaro é... Bom, já vira, né? Eu tenho uma amiga que diz que todo mundo descendente de zumbi, é tudo primo, já tá tudo em casa. Feijão da mesma concha, como dizem meus amigos do Rio. E a Pamela Amaro, a galera das Três Marias também ficaram de pintar lá. A Pamela com certeza vai chegar. Né?
a galera do Sopá Poético, né? Sim. Convidado também para chegar. Então, eu acredito que vai ser uma grande roda de jongo o final dessa festa. Uhum. E aí sim a gente segue um cafezinho. Sem hora para fechar. Bom, tá feito o convite então, né? Quinta-feira, dia 7/7. Tá lá então o lançamento Rua do João Espaço Alfredo, 512. o 512, o Espaço Cultural 512 fica na Rua João Alfredo 512. Na Cidade Baixa, Porto Alegre, para quem não é daqui da cidade, das adjacências, quiser chegar. A partir das 22 horas o show, né, a apresentação começa. Então, chegue um pouco mais cedo para pegar o seu lugar, para sentar e depois cair na pista. Depois curtir. Bom, Marcelo, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Adorei o nosso papo e sucesso, né? Todo sucesso no mundo, então, para esse novo trabalho. Obrigado a vocês, você, Fernanda, e a Rádio Web Metrô. E espero vocês também por lá, se tiverem. Vamos. O Júnior por aí. Vamos lá conferir esse banquete. E dia 8 o couro come lá na Imperadores? Isso, Imperadores. já vamos dizer aqui Que então, legal. dia 8, ó. Dia 7 vai lá, curte Marcelo Amaro, entendeu? Samba curte ali o jongo. E no dia 8, um dia depois, então, acredite no que é nosso, que é a festa da Nova Metrô, que vai estar rolando lá com um pagode, Júnior Paixão, Piração, Fina Batucada, Juninho PC, e nós da Nova Metrô e vocês que curtem a gente. Então, semana que vem já tem programação para quinta e para sexta. O final de semana vai estar linda. Vai estar uma uva. Aham, Um é beijo, isso. Então, Fernanda. vamos ver se o tempo ajuda, né? Dar uma esquentadinha, pelo amor de Deus. Porque curtir tudo isso encasacado não tem graça, né? Eu sou do verão, não adianta. Obrigada, Marcelo. Sucesso lá semana que vem. E a gente vai encerrando, então, o nosso Em Negrito de hoje. Semana que vem tem mais. Durante a semana vai estar aí esse nosso papo, então, lá no canal da Rádio Nova Metrô, para quem quiser conferir. Lembrando que o Em Negrito é um programa com patrocínio de Pérola Negra by Zezé. O Marcelo vai lá também, né? O Marcelo é meu companheiro de Zezé, Pérola Negra. Parceira nossa. Liga lá, então, 30626154 para conhecer o trabalho. Tem toda uma equipe. Site, tu queria falar depois. Ah, sim, tem toda uma equipe lá esperando vocês, então, no Pérola Negra by Zezé, para cuidar dos seus cabelos, se embelezar e sair brilhando ainda mais de lá. Marcelo, quer deixar o site, é Só isso? o site, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é www.marceloamaro.com.br. Vai lá. Tá lá, então, dá esse clique. Clica lá também no Em Negrito, na página Em Negrito com 2 T's durante a semana. Curte a nossa página que vai estar... Vamos botar todas essas informações lá. Semana que vem tem mais Em Negrito, então. Quarta-feira, a partir das 19 horas, a gente está aqui na Rádio Nova Metrô para conversar, bater papo. Sempre papos bons como esse que a gente teve hoje aqui. Boa semana para todo mundo, boa noite. Convido para assistir o Nação daqui a pouco, que vai falar sobre territórios negros em Porto Alegre, lá na TVE ou no tve.com.br ao vivo, para curtir o Nação às 10h30 da noite. Até semana que vem, boa semana para todo mundo, beijo.